Olá pessoal, beleza? Vamos fazer mais um exercício aqui agora, mais um de trocador de calor. Nesse caso estou falando de evaporador, de sistema de ar-condicionado, que é um trocador de calor de fluxos separados, onde você tem um fluxo de vazão mássica, vazão volumétrica, perdão, aqui, metros cúbicos por minuto, volume por tempo de ar. Fala que é um gás perfeito, dá o CP dele, entra a 22 graus Celsius de 1 bar e sai a 15 graus Celsius 1 bar. No contrafluxo, você tem um líquido de resfriamento. Deixa eu abaixar um pouquinho para não pegar esse ruído lá de fora. Baixar só mais um pouco. Aí, beleza. No contrafluxo você tem um líquido de resfriamento, que é usado o R22, que está passando aqui, ó, já estão buscar valores lá na tabela do R22, um ciclo de refrigeração padrão. Neste ciclo, o R22 entra no compressor a 4 bar, 10 graus Celsius, e sai a 9 bar. Vai para o condensador e sai como líquido saturado a 9 bar. Beleza. O compressor, eficiência isentrópica de 70%, pede para a gente fazer um diagrama esquemático e representar um diagrama TS. O que seria o diagrama esquemático disso aqui, né? Eu já fiz o diagrama TS aqui, adiantei um pouco para vocês, mas vamos fazer depois só o diagrama esquemático para a gente lembrar o que é esse ciclo aqui. Ó. Você sai, tem um compressor, você faz um certo trabalho aqui no seu compressor, ele vai passar por um fluido aqui em cima, que vai comprimir um fluido, que agora esse fluido vai para dentro de um condensador. Um condensador aqui dentro. E sai desse condensador, ele passa por uma válvula de estrangulamento. Saiu dessa válvula de estrangulamento, ele vai para dentro de um evaporador. E esse evaporador aqui, e ele volta aqui para dentro. Tá, beleza. E esse evaporador, tem uma questão que é interessante que é falada desse evaporador, né? Esse evaporador é um evaporador de fluxos separados, ou seja, tem um outro aqui, ó, tem uma certa... Deixa eu até corrigir isso aqui, eu vou botar tudo aqui em verde. Eu vou botar que tem um verde aqui, que está separando um fluxo que na verdade está passando agora, que é o fluxo de ar. Tem uma quantidade de ar que está passando aqui, ó. E essa quantidade de ar, ela entra a uma temperatura igual a 22 graus Celsius e sai a 15 graus Celsius, ou seja, tem uma temperatura aqui na saída. E a pressão, né, que é sempre uma pressão igual a 1 bar, tá? Então não vai alterar. As informações que ele me dá são as seguintes, são dadas pelo problema, são essas aqui, ó. Deixa eu até marcar os estados que eu tenho aqui. Nesse caso seria o estado A, o B, o C e o D. E eu tenho esse evaporador, vai estar funcionando, que é um trocador de calor. O que eu sei desses estados é o seguinte, que é falado, ali entra o contrafluxo, ou seja, essa região azul aqui é toda a R22, região aqui é toda a R22 e aqui embaixo em verde é só o ar. Falo que o R22 entra em um contrafluxo e ele entra no compressor a 4 bar e 10 graus Celsius. Olha, quando tem, falando isso aqui, esses valores muito redondinhos, 4 bar e 10 graus Celsius, a gente já tem que desconfiar sempre que isso não se trata em hipótese alguma de uma região de mistura líquido-vapor. Porque uma pressão saturada tão redondinha nunca dá uma temperatura saturada tão redondinha. A pressão saturada, pressão de saturação for 4 bar, você vai ver que a temperatura de saturação é outra. Não é exatamente 10 graus. E se olhar a temperatura de saturação 10 graus, a pressão não é essa aqui. Ou seja, você está numa região que já passou disso. E para entrar num compressor, eu desconfio já que seja um vapor que esteja entrando, né? Então está nessa região aqui, ó, está entrando como um vapor superaquecido. Por isso que eu fiz essa perninha a mais aqui pro ar, né? A gente vê normalmente o ciclo de refrigeração saindo de uma região onde ele é um vapor saturado, mas não, nesse caso ele sai de um vapor superaquecido e vai no processo. Se fosse um processo isentrópico de compressão, ele terminaria nesse EBS, que é um processo isentrópico, um estado final B naquela pressão que você quer, só que ele terminaria no processo isentrópico, mas não é isentrópico, ele termina naquela pressão só com uma temperatura mais alta, também aumentando sua entropia, termina aqui em B, e aí ele vai ser refrigerado até chegar em C, passa pelo válvulo de estrangulamento até chegar em D e é evaporado aqui novamente dentro do trocador de calor. Tá? Então vamos ver o que a gente tem que fazer nesse problema. Está pedindo a potência do compressor, a capacidade de refrigeração, que é justamente o calor trocado da fonte fria, né? Você quer saber isso daqui, capacidade de refrigeração, e na verdade isso aqui, taxa de calor trocada da fonte fria, e o coeficiente de performance, é só isso que está querendo saber. Então vamos lá para essa resolução. Primeiro a gente tem que definir não só os estados, né? Vou começar com o estado A. O estado A está definido porque eu tenho a pressão em A e a temperatura em A. Ele é um vapor superaquecido, né? Eu sei que já tenho essa informação, posso ir lá conferir nas tabelas, mas realmente é um vapor superaquecido. Vocês podem conferir para essa pressão aqui, para essa temperatura, pressão de 4 bar e temperatura de 10 graus Celsius, ele é um vapor
um vapor superaquecido. E ele vai sair do compressor a 9 bar, ou seja, eu sei que a pressão em B, no meu estado B, ele tem a pressão B igual a 9 bar, está definida. Eu sei que tem um estado que eu não conheço, não vai chegar a ele, né, que é o estado ali isentrópico, que é o BS. Eu posso definir ele porque eu não tenho mais nenhuma informação aqui, eu não tenho mais nada para fechar o meu estado B. Eu sei que eu vou fechar ele com a entalpia, mas como é que eu fecho ele com a entalpia? Porque eu tenho o estado B alcançado por um processo isentrópico, eu sei que ele também termina a pressão B igual a 9 bar, e a entalpia dele é a mesma que a entalpia de A. Está aqui, ó, a entalpia de A é igual a entalpia de BS. Então, nesse caso aqui, eu tenho que a entropia de BS é igual à entropia de A. E eu sabendo essas informações, eu consigo qualquer informação que eu queira para o meu próprio estado BS. Então, eu consigo encontrar, inclusive, a minha entalpia de BS. E a partir disso eu posso usar o que? A eficiência isentrópica do meu compressor, que é sempre se lembrando o que eu vou gastar mais ou ganhar mais em magnitude de trabalho, né, vai sempre no denominador. No caso do compressor, eu vou gastar mais energia num processo que for real. Então, o processo irreversível está aqui embaixo. Então, eu sempre começo com esse processo irreversível, vai ser sempre o HB menos HA, e em cima é o processo isentrópico, que eu gastaria muito menos com ele, porque não tem perdas reais, não tem reversibilidades nenhumas que eu tenho que vencer. E eu termino com esse processo aqui, ó. E acaba com o meu HB. Então, quando eu resolvo esse HB, para isolar o meu HB, ele fica o seguinte: HB é igual a HBS menos HA dividido pela minha eficiência do compressor, que é um dado do meu problema, que é igual igual não, mais o HA, a entalpia em A. Ou seja, com essa informação aqui, eu consigo fechar a minha entalpia, tá? A entalpia agora ela vai ser dada aqui, ó, para esse ponto. Eu consigo encontrar o meu estado B. Ou seja, a partir de um estado que eu não alcanço, que é o estado BS, mas que eu sei que ele tem uma certa eficiência isentrópica no compressor, eu consigo encontrar qualquer informação para o meu estado B. O meu estado C, ele é um pouco mais tranquilo. No estado C, eu sei que ele vai ter essa pressão, a pressão em, em C era igual à pressão em B. No caso, na verdade é o contrário, né? Que o problema foi dado aqui, ó, fala que a pressão que eu tenho na hora que ele vai para o condensador e sai como um líquido saturado a 9 bar, ou seja, eu sei que ele sai aqui como um líquido saturado a 9 bar, e a informação que eu tenho também, né, de pressão em B, ou seja, eu sei que nesse caso aqui, essa pressão que é igual a 9 bar, e ele é um líquido saturado. Então tem todas as informações que eu quiser para ele, inclusive eu consigo encontrar a minha entalpia em C e o meu estado D. Eu sei que ele chega ao estado D num processo que é isentálpico, né, ele está na mesma pressão de A. A pressão de D é igual a pressão de A, e a entalpia de D é igual a entalpia de C, ou seja, todos os meus estados são definidos. Eu consigo encontrar todos eles aí e fechar o meu ciclo. Agora, o que está sendo perguntado é o seguinte: eu tendo essas informações, como que eu consigo encontrar agora qual que é a potência do compressor? Consegui definir os meus estados, né, estão todos aí meio marcados, mas qual que é a potência que eu tenho no meu compressor aqui? Potência que está sendo trocada nesse compressor. Bom, essa potência do compressor vai ser o seguinte, ó, eu vou primeiro calcular ela aqui embaixo, é o A, parte A do problema, e aí eu vou conseguir encontrar que essa potência do compressor, ela vai ser justamente essa diferença aqui, ó, a diferença entre que eu tenho entre a entalpia, né, esse processo do meu compressor, ele está aqui, ó, justamente nessa parte onde eu vou fazer um trabalho, está nessa parte aqui, ó. Eu tenho uma certa quantidade de trabalho sendo realizado aqui, que é o trabalho do meu compressor. Eu tenho aqui uma quantidade de calor sendo trocada, né, vindo da fonte C, justamente esse calor trocado da minha fonte fria, tá? Então aqui eu tenho esse trabalho no meu compressor, está sendo feito ali justamente para isso. Esse trabalho do compressor, ele entra aqui embaixo, ó. Trabalho do compressor. Vou até colocar aqui de uma forma mais clara, tá? Eu quero assim, o trabalho do compressor. Opa, vou botar em verde. Estou colocando as soluções todas em verde. O trabalho do meu compressor, ele é igual à vazão máxima que eu tenho do refrigerante R22. Isso aqui tem que lembrar, né? Vazão máxima do R22. Vezes, vou botar só R, né? Vazão máxima do R22 vezes a minha entalpia. Eu tenho a minha entalpia, que é a entalpia
é, entalpia no... Essa aqui é a entalpia... Peraí, deixa eu pensar. Entalpia de B. Entalpia de B menos entalpia de A. Isso aqui, ó. Justamente essa entalpia, a diferença de entalpia. Eu estava esquecendo qual era a letra. Porque a letra é aqui, né? Olha só, o trabalho do meu compressor é justamente o que ele faz. Ele faz aumentar a entalpia do fluido, do refrigerante, de A para B. Então, justamente o meu trabalho do compressor é esse trabalho relacionado a isso, né? Vazão máxima do refrigerante, vezes a entalpia de B para a entalpia de A. Qual que é essa capacidade de refrigeração que eu tenho? Tá ali, né? Eu não esqueci de colocar ela ali em cima, mas está aqui, ó. A capacidade de refrigeração que eu tenho é igual à vazão máxima do refrigerante vezes agora de é, a entalpia de A menos a entalpia de D. Por quê? Porque eu estou fazendo com que o meu refrigerante ele sai aqui, ó, ele sai com entalpia maior, né? Ele sai com valor entálpico maior. É justamente esse trabalho que é feito dele chegar sair dessa entalpia que está mais baixa e sair com entalpia lá de vapor superaquecido, é justamente feita por um calor que vai entrar nele, que vai ser sugado desde a partir da fonte fria, e está aí o valor da minha capacidade de refrigeração. Se eu quiser saber a última questão, que é o COP, está perguntando qual que é o coeficiente de performance. O coeficiente de performance, ele nada mais é o COP, nesse caso é um ciclo de refrigeração, é o meu beta, né, que é igual a um sobre o outro aqui, ó, o trabalho. Sempre é isso, né? Eu quero maximizar a quantidade de calor que eu estou trocando, dividido para a minha vazão máxima do refrigerante, dividido pela quantidade de trabalho que eu estou usando no meu compressor, e para a vazão máxima do refrigerante, isso aqui é igual a deixa eu ver ali em cima, é HA menos HD dividido por HB menos HA. Maravilha, né? Fórmulazinha bem tranquila, então, ou seja, eu consigo encontrar todas essas fórmulas aqui, ó. Alguém pode até falar, nossa, agora resolveu o problema, acabou, né? Resolvi rapidinho esse problema aí. Mas tem uma questão. Qual que é a vazão máxima do refrigerante? Olhando aqui pro meu problema. Qual que é a vazão máxima do meu refrigerante? Não tenho, né? Não está dada. Só deu uma vazão máxima aqui. A vazão máxima que foi dada no caso foi essa aqui, ó. Não é nem vazão máxima, é vazão volumétrica de ar, tá? Vazão volumétrica de ar de um gás perfeito. Eu sei que essa vazão volumétrica de ar, ela não é a vazão, não tem nada a ver, né, diretamente com a vazão máxima do refrigerante. Eu sei que a minha vazão volumétrica do ar, ela é isso aqui, ó. Deixa eu ver se minha caneta vai pegar. Tá. Minha vazão volumétrica de ar, ela é igual a essa vazão volumétrica que eu tenho. Eu posso calcular aquilo no ponto 1, né? Porque é a mesma vazão volumétrica que eu tenho aqui no ponto A. Eu sei que no ponto A está com essa vazão volumétrica nesse ponto, dividido pelo volume específico em 1. E eu consigo encontrar o meu volume específico em 1 usando a equação do gás ideal, o gás perfeito. Eu sei que P1, V1 é igual a RT1. Eu tenho a informação de pressão e temperatura, eu consigo calcular isso aqui. Só que eu preciso isolar o V1, ou seja, eu fico com V1 é igual a RT1 sobre P1. Então eu consigo encontrar minha vazão máxima de ar, que é igual a essa vazão volumétrica em 1 dividido por quê? Dividido pelo RT1 vezes a pressão em 1. Ou seja, que eu consigo encontrar minha vazão máxima de ar. Mas essa vazão máxima de ar não é a minha vazão máxima de R22. Não tem nada a ver, né? Tem nada a ver um com o outro. E qual que é a vazão máxima do R22? Para que eu calculei esse aí? Para que eu calculei essa vazão máxima de ar? É porque se eu pensa no meu evaporador aqui, eu vou fazer um volume de controle. Como é que eu tenho que calcular isso aqui? Vou calcular um volume de controle ao redor do meu evaporador, tá? Ao redor dele aqui. E aí eu vou usar o seguinte, que eu tenho nesse ao redor do meu evaporador, eu tenho essa condição aqui, ó. Posso fazer um balanço de energia, né? O evaporador vai fazer aquele balanço de energia no volume de controle. Deixa eu botar ele aqui para baixo. Vou botar até aqui, ó. Como é que isso aqui vai ficar? Se eu faço lá para o evaporador, o que eu tenho? Eu vou ter a variação da energia no tempo é igual ao fluxo de calor menos o fluxo ou potência mecânica, o fluxo de trabalho, taxa de trabalho, mais a somatório das entradas das razões mássicas que entram, vezes, desconsiderando qualquer parcela de energia cinética e energia potencial, vezes as entalpias que entram, menos a somatória das razões mássicas que saem, vezes as entalpias que saem saindo do meu volume de controle. Para aquele volume de controle do evaporador que eu acabei de definir, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, ó, não vou ter calor trocado, porque eu considero que ele não troca calor com o meio ambiente. Então esse aqui é zero, também não faz trabalho, e essa variação de energia temporal é zero. Ou seja, o que fica da minha análise em regime permanente com o meu trocador de calor é isso aqui. Eu tenho uma vazão máxima, no caso, estou entrando com uma vazão máxima de
ar multiplicado pela entalpia do ar, né, a entalpia do ar naquela temperatura naquela temperatura em que ele entra dentro do meu trocador de calor. A temperatura que ele entra é o que? 22 graus Celsius. 22 graus Celsius, tá? Então vou colocar aqui a entalpia do ar, temperatura de 22 graus Celsius, e a entalpia que sai, a entalpia do ar a 15 graus Celsius. Então beleza, então tem essa definição. A entalpia que entra, entalpia na temperatura igual a 22 graus Celsius. Eu vou botar aqui embaixo, ó, menos a vazão mássica de ar na entalpia de T igual a 15 graus Celsius. E o que mais está entrando no meu evaporador? Está entrando no meu evaporador o meu fluxo, o R22, está aqui em cima, está passando o R22 nessa linha azul. O meu R22, ele entra com uma vazão mássica, mais, aqui eu estou colocando que está somando, que está entrando vazão mássica do R22, vezes a entalpia dele em D, que é a entalpia que está entrando no evaporador. Nessa parte aqui, vai ser menos a vazão mássica de R22, a entalpia dele que está saindo, que é a entalpia em A. Ou seja, eu tenho os dados agora, novamente, né? Eu tenho esses dados aqui definidos. Eu só fazer isso aqui. Novamente eu tenho esses dados tão definidos no meu problema. Eu não preciso nem me preocupar, estão todos ali. Deixa eu até tirar essa visualização. Beleza. Todos os meus dados estão ali definidos. Eu tenho a vazão mássica de ar, que eu acabei de encontrar. Eu tenho as entalpias, as entalpias tanto na temperatura 22 quanto na temperatura 15. Deixa eu botar aqui, fechar o parênteses. Isso daqui, ó, é tudo dado, ó, que eu achei lá já, minha entalpia em D, entalpia em A, tudo definido a partir do meu problema que eu resolvi aqui, ó. Defini os estados para o R22, então já defini essa entalpia em D, entalpia em A. Isso daqui é gás ideal, na verdade é gás perfeito, tá? É gás perfeito. Então vamos fazer essa simplificação. Vamos juntar os termos, né? A gente junta os termos aqui, vai virar o quê? A massa de ar, vazão mássica de ar, vezes a entalpia no estado de... Então vou botar aqui assim, entalpia, massa de ar vezes a entalpia em T igual a 22 graus Celsius menos a entalpia em T igual a 15 graus Celsius mais a vazão mássica de R22 vezes a entalpia em D menos a entalpia em A, que é igual a zero. Isso aqui resolve o nosso problema. Então, resolvendo esse problema, vou só isolar para encontrar agora qual é a vazão mássica de R22, que é a única incógnita que eu tenho real no problema aqui agora. Eu também vou usar o seguinte, ó, essa diferença de entalpias aqui, como eu estou falando de gás perfeito, isso aqui, ó, como é um gás perfeito, e eu sei o valor de Cp, é só colocar isso, isso aqui vira o quê? Vira o Cp de temperatura, botar assim, a temperatura na entrada do ar menos a temperatura na saída do ar, que a gente sabe que é 22 e 15 graus, então isso daqui se torna a minha vazão mássica do R22 é igual a massa de ar, fluxo mássico de ar vezes o Cp do ar vezes a temperatura de entrada, que é aquela temperatura de 22 graus Celsius, menos a temperatura de saída, que é 15 graus Celsius, dividido pela entalpia, no caso, a entalpia que vai inverter o sinal desses dois, agora vai ser a entalpia de A menos a entalpia de D. Isso aqui eu tenho todos os dados para resolver esse problema. O Cp foi dado, as temperaturas são dadas, as entalpias foram encontradas lá em cima, beleza? Então isso aqui resolve, finaliza esse problema. Se só resolver, calcular essas fórmulas aqui, você tem o problema totalmente resolvido, tá? Finalizando.